Muito bem. Olá, seja bem-vindo a mais um ponto. Ponto não, aqui é o 3 pontos, exatamente. É o nosso podcast do esporte, trazendo para você a interação com o esporte de nossa região. É um prazer enorme hoje, vou ter uma resenha, um bate-papo muito legal aqui sobre um dos projetos sociais marcantes aqui de nossa região de Itapema e região. Eu quero fazer um agradecimento oficial aos nossos patrocinadores, Sicredi, Orbem Relojoaria e Ótica, Harmony Odontologia, Nine Academia, P4 Telecom, Espaço Online Informática, Solumed, Águas Bombinhas, Disque Chopp Itapema, Barracuda, o melhor chopp da região, Lojas Colombo, Conasa Itapema. Temos também o patrocínio da Autoescola Despachante Morretes, Forte Vistorias, Bilinic Pet Shop Casa de Rações, Supermercado Sandy, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Lip Stop Lavacar, onde eu deixo meu carro sempre limpinho lá e nos trinque, recomendo a você, Cine Gracker em Porto Belo, cinema de nossa região, Joyce Becker, Organização de Design de Interiores e Deon Móveis Planejados ajudam a levar esse conteúdo até você. Bom, eu falei que eu tinha um prazer de apresentar uma galera hoje, uma resenha muito legal. Você que está acompanhando agora no vídeo de podcast, os nossos podcasts, tem o prazer aí já de observar Xande, ex-atleta de handebol, presidente do Instituto Dago, que é um instituto que obviamente leva o nome do Dago, ex-jogador do Fluminense, Seleção Brasileira, Avaí, enfim, tem um currículo bacana aí, nosso amigo Dago, diretor de esportes de Itapema, que teve que sair da presidência e hoje está no comando aí do Xande em razão de ele estar trabalhando, né, na Prefeitura Municipal de Itapema. Corintiano, daqui a pouquinho nós vamos discutir bastante aqui, né, vem aí a semifinal da Copa do Brasil, será que dá um Corinthians e São Paulo? O mito tá com o olhinho fechado aqui hoje, porque perdeu pro Santos ontem. Ao meu lado aqui, Colatina, ex-atleta também, ex-jogador de futebol. Daqui a pouquinho a gente vai saber sobre a carreira dele, por onde ele atuou e tal, e o que ele faz hoje como professor responsável aí do futebol do Instituto Dago. E o professor Redinei, ele que é assessor de educacional, né, também já foi professor do Instituto Dago e vai trazer um pouco dessa história do que acontece aqui no município de Itapema. Vamos começar pelo presidente? Seja bem-vindo, Xande. É um prazer revê-lo, viu? Prazer, Marquinhos. Obrigado pela oportunidade de a gente vir aqui com essa resenha, contar um pouco mais sobre o nosso projeto social, né? Eu digo nosso porque todo mundo que está envolvido tem uma parcelinha de ação aqui dentro desse projeto. Legal. Você foi ex-jogador de handebol? Isso, joguei muito tempo handebol, joguei pela Fundação de Blumenau, né? Sim. Sou nascido em Blumenau. Somos compatriotas, então. Compatriotas. Sou de Blumenau também. Isso, daí Seleção Catarinense, Jogos Abertos, joguinhos, mas como a gente sempre vinha para Itapema, acabamos escolhendo para morar por aqui. Legal. Meus tios eram tudo da torcida organizada do Beck. Beck Manguaça. Quantas vezes assisti jogo no SESI em Blumenau, lá, e tem um carinho no Aderbal, Ramos da Silva, né? Infelizmente demoliram aquele estádio, né? Que era... Exato, ali na Rua das Palmeiras, Isso. Né? Exato, E o Blumenau até chegou a fechar as portas, né? Fechou, voltou. Voltou agora, tá? Voltou, estava na C, subiu para B e esse ano caiu para C de novo, né? Pois é. Infelizmente. Né? Não tem jeito. Lá agora, infelizmente, o empresariado de Blumenau nunca olhou com carinho, né? Porque Blumenau tem uma potência gigantesca. Blumenau tem 2 clubes, né? Um Metropolitano, que também não subiu, ficou na B, e o Blumenau acabou caindo. Verdade. Bom, professor Rodinei, seja bem-vindo. Mais uma vez, a gente já conversou há um tempo atrás, né, sobre algumas ações e tal, mas é bom sempre estar atualizado, né? Na época você era professor do Instituto, né? Hoje é assessor educacional, é isso? Bom dia, Marquinhos. Obrigado pelo convite, né? E expor vários setores do esporte que está acontecendo em Itapema. Sim, outra vez eu era professor do Instituto, agora eu tenho um cargo comissionado como assessor do desporto educacional. Certo. E também é vascaíno. Vascaíno. Desde pequenininho. Desde pequenininho? Chegou a jogar no Vasco? Não. Não? Não. Enfrentou o Vasco alguma vez? Não. Também não? Também não. Só o carinho. Né? É só o carinho. Só o carinho. Ah, tá bom. Mas você não é do Rio de Janeiro, né? Você é do Paraná. Sou de Caçador, Santa Catarina. Caçador, Santa Catarina. Na verdade, me tornei vascaíno porque em 78, 79, o Vasco fez uma gira por Santa Catarina.
E nessa gira ele passou por Caçador. Então Entendi. aí eu fiquei mais doente que nunca. Ô, presidente, e o corintiano vem da onde? O corintiano vem de 90. Viu o Corinthians ser campeão brasileiro. Em cima de quem? Em cima do São Paulo, do Tupanzinho. Verdade. Na verdade, minha família é do Sul, né? Meu pai é colorado, tentou, mas em 88, 89 eu vi o Inter perder pro Bahia, do Bobô. Falei, cara, eu não vou torcer para um time que perde pro Bahia, né? Daí em 90 eu vi o Corinthians ser campeão brasileiro, mas dizem que o corintiano não vira, já nasce corintiano. Ah, né? é? Então é assim mesmo. Não sei, não. Aqui, ó, foram 3 anos seguidos que meu São Paulo foi à final do Campeonato Brasileiro, 89, 90, 91. Perdeu para o Vasco em 89, perdeu para o Corinthians em 90, e aí foi campeão em 1991. Foi contra o Bragantino, se eu não me engano. Foi Bragantino. Isso, né? Do Vanderlei Luxemburgo, né? Aquele primeiro. Colatina, um prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui nos estúdios do No Ponto SC, aqui da Meia Praia. Colatina é fluminense, tricolor das Laranjeiras. Tricolor das Laranjeiras. Você é natural de onde? Eu sou natural de Espírito Santo, da cidade Espírito de Santo? Colatina mesmo. Colatina, por isso que leva o apelido. Meu nome é Antônio Carlos Marçal, né? Mas quando eu fui para o Vasco, depois do Vasco fui para o América Mineiro, a primeira pergunta que os repórteres me perguntaram de onde que eu era. Eu falei que é da cidade de Colatina, Espírito Santo, aí Ficou. estou carregando o nome nas costas até hoje. Pois é, mas você é fluminense, mas você foi ex-jogador do Vasco. Eu tive uma passagem rápida, né, pelas categorias de base do Vasco. Ah, Não cheguei tá. nem a ser profissional, né? Certo. Aí depois de lá que eu me transferi para o América, onde eu fiz minha carreira, né, da base e profissional. O América do Rio? Não, América Mineiro. O América Mineiro, o atual América Mineiro, foi desclassificado pelo São Paulo na semana passada. Jogo difícil, hein? Depois da expulsão do Miranda, o negócio estava tranquilo e depois foi. Mas enfim, nós não estamos aqui para falar de futebol da rodada, a gente dá uns pitacos, né? Aliás, dá um majestoso no final da Copa do Brasil? Difícil, né? Tomara, né? É? Tomara, né? Mas tá difícil ganhar do Flamengo, né? Tá difícil ganhar do difícil, Flamengo. tá difícil Então, ganhar assim, dos ó, caras. o mais difícil vai ser nós agora, né? Que pega o Flamengo na quarta-feira, né? Tem que fazer a lição de casa, né? Pelo menos fizeram um negócio decente, porque quando marcaram a semifinal da Copa do Brasil, eles iam fazer os 2 jogos no mesmo horário. Falei, sacanagem, eu quero assistir os 2 jogos. Exatamente. Nem que for para secar o Corinthians ou o Fluminense, mas você quer assistir os 2. E aí essa semana, depois de muita reclamação por parte do pessoal aí da imprensa, remarcaram, então um jogo vai ser às 7h30 e o outro às 9h30, que é o que tem que ser. Exatamente. Né? Pra gente poder assistir os 2 jogos aí da semifinal da Copa do Brasil. Mas a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre os projetos sociais que acontecem aqui no município de Itapema, em especial o presidente do Instituto Dago Ranucci, né, o Xande, está aqui para falar um pouquinho aí sobre o Instituto Dago, professor responsável pela parte do futebol. Eu achei interessante quando ele falou, sou professor responsável pela parte do futebol, ele falou para mim. Exato. Então significa que o Instituto Dago não é só futebol. Não é só futebol, tem o futebol de campo, né? O futsal e a ginástica rítmica também. Ginástica rítmica? Também a gente tem essa modalidade. No início só foi o futebol e futsal, né? Certo. Daí a gente abraçou o pessoal da GR e está com a gente junto com o projeto. Quantas crianças hoje são atendidas pelo Instituto? Então, hoje a gente no futebol de campo tem 221 alunos, né? 221 alunos, ali Ilhota, Areal e Morretes. Certo. Né? No futsal, a gente está com 131 alunos, né? E 48 na fila de espera para entrar no projeto, né? Porque a gente está esperando ficar pronto o novo ginásio para começar a migrar essas crianças, né? Certo. Então, no ginásio do Casa Branca e no Educar. E no ginásio ali do Morretes, né? Morretes. São os 3, né? Exatamente. São os 3 ginásios. E a GR, a gente está com 125 alunas, né? E tem 30 alunas na fila de espera para entrar no projeto. Gente, eu fiz a conta aqui rapidinho, 250 com 221, 470, são quase 500 crianças atendidas hoje. Exatamente, e vai aumentar, né? Outro ginásio estando pronto, a gente já consegue migrar mais crianças para o projeto. Né? O que isso significa? Vocês que são ex-atletas, vocês que viveram do esporte, né? Porque hoje nós vivemos num país que, infelizmente, nós não vamos entrar aqui em celeuma política, longe disso, nunca foi o objetivo dos podcasts aqui fazer isso, mas vamos falar da realidade do país. Nós vivemos um país onde nós não temos oportunidades, o esporte, enfim, o futebol, ele tem o seu grande destaque
né? Por ser hoje o principal esporte do nosso país, onde dinheiro é investido, mas tem as outras áreas também, os outros esportes, né? Que talvez não se tenha tanto olhar. Aí por isso quando um brasileiro chega lá e levanta uma medalha de ouro, seja numa Olimpíada, seja num Pan-Americano, num Sul-Americano, ou no seu Mundial, né? A gente fica com orgulho porque a gente sabe das dificuldades, né? Agora, na questão social, o que isso representa para a cidade onde nós estamos? Esse cuidado com as crianças, essa atenção que é dado na parte social. Então, eu vejo pelo lado de integração, de tirar essas crianças da rua, né? Sim. E inserir no esporte, né? Principalmente o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Criançada na rua, às vezes até por situação pai, mãe, separado, sai para trabalhar, e a gente não sabe com quem que elas andam, né? Sim. Com quem que pode aliciar elas. A gente estando com elas no esporte, a gente consegue até, muitas vezes o professor é professor e psicólogo também, né? Porque uma criança dessa atrai o professor como uma falta de uma carência que ela tem de um pai, ou até mesmo de uma mãe, entende? Então, eu acredito que dessa forma a gente consegue salvar vidas, né? Vamos dizer, desse modelo, né? Sim, professor, o que o senhor traz para a gente? A princípio, o Instituto foi criado visando isso, né? A parte social. Como a cidade não tinha um trabalho nesse sentido, só tinha escolas particulares e muitas crianças que são da baixa renda não tinham oportunidade de estar numa escola para poder praticar o esporte, né? Sim. Então, o principal objetivo da fundação do Instituto foi esse. Inclusive tem uma frase que tem aqui do Dago, né, que é o fundador. Minha intenção é dar oportunidade para que cada uma criança ou jovem possa conhecer e praticar a magia do esporte mais praticado no mundo, que é o futebol. Então essa frase eu acho que resume tudo o que é o pensamento do Instituto, né? Tirar a criança da rua e dar uma visão dentro do esporte, não somente transformar a criança em jogador de futebol, mas sim uma pessoa de bem, né? Que eu acho que é o principal, né, Colatina? Porque, na verdade, vamos trazer para a realidade, né? São poucos os atletas que chegam a um patamar, a nível milionário, que pode mudar a vida da família, mas o que mais vale é criar o cidadão, o homem, né? Tirar esse caminho ruim, né? Que essa parte ela é muito importante, entendeu? Porque quando a criança, os alunos que venham até a gente começam a praticar a questão do esporte, eles têm uma visão que eles olham, os atletas hoje estão renomados aí, ganhando milhões. Sim. Então eles já vêm com esse pensamento que de repente eles possam ser um desses atletas que ninguém tira esse sonho de ninguém. Sim, claro. E por que não? Eu tive o meu sonho, então Claro. todo mundo tem o seu sonho. Claro. Então é importante que quando eles chegam lá, eles sabem que chegam lá muitos atletas com dificuldades financeiras, porque não tem, chega lá sem tomar o seu café, mal cuidado, a parte de educação, a gente começa a fazer essa parte, primeiro educacional, entendeu? Ensinar como é que é a prática do futebol. Né? Porque, como eu falei antes, eles já chegam lá achando que já são o Neymar, já são o fulano. Não é, até você chegar a certa etapa, tem muita distância ainda. Mas, a princípio, essa educativo que a gente faz, entendeu? De primeiro o quê? Você vai se educar, jogar futebol. Se você, de repente, não der o futebol, mas você vai continuar estudando. Se você estiver estudando, você vai alcançar um outro espaço, independente seja o futebol. Pode ter um futuro, né, para o futuro da tua família, para que você dê sequência na tua vida, independente do futebol. Futebol é um caminho que está te dando para que você se eduque, né, no meio da sociedade, lidar com outras pessoas, que de repente, hoje a gente fica assim, hoje a molecada vive muito em condomínio fechado. Sim. Não está como é que era lá atrás, como era a nossa época, que nós tínhamos espaço na rua para a gente brincar, bater a nossa pelada e ali você interagir com a molecada. Então hoje você tem os meninos que chegam com a gente ali, não são todos, né, que nós temos as nossas periferias ali que tem as dificuldades, mas tem muitos meninos de condomínio ali, chegam para a gente lá e chega acanhado. Ele chega lá, chega assustado que encontrou um outro menino, não sabe interagir, não sabe conversar, ele fica acanhado. Então você tem que fazer, o profissional, os professores estão lá, fazer essa parte, né, da chegada do aluno, para conversar com eles, que eles podem chegar, ficar à vontade, que os outros meninos que de repente moram nas periferias, porque nós temos aqui no Morretes,
quase 200 alunos aqui. Então tem gente de vários lugares, de outros municípios, de outros estados que moram aqui no Morretes. Então os meninos, por exemplo, que moram aqui no centro, que chegam e se defrontam com relação a esses meninos, chegam lá e ficam assustados, porque os meninos do Morretes estão acostumados a jogar na rua, jogar pelado, e a molecada do centro, eles não estão acostumados com isso. Então, a hora que eles começam a se juntam, para se interagir, para conversar, bater aquele papo, eles não fazem isso, eles ficam tudo encolhido no canto. Então, a hora que você tem que chegar, conversar com ele, mostrar, porque como é você, eu também sou. Então, nós podemos fazer um comum acordo e estar todo mundo junto, que o futebol é coletivo. Claro. Então, não adianta eu puxar para cá, outro puxar para lá, outro puxar para lá, que não vai dar certo, nós temos que ter um conjunto. Entendeu? Então, o amadurecimento, aos poucos, desses meninos que chegam para a gente, isso é importante para que daqui a pouco, como temos nossas competições, que acabamos de disputar agora a primeira fase da FESPORT, né, que é o micro-regional, passamos pela segunda fase, então nós tivemos muita dificuldade na questão qualidade técnica, entendeu? Que, como eu falei, envolve muitos meninos de fora, então não houve mesmo que a gente tem estou aqui há 1 ano e 3 meses trabalhando com esses meninos, mas ainda não tem aquele conjunto técnico, entendeu? Temos 1, 2, 3 que tem qualidade, mas os demais não acompanham em questão técnica. Então a gente está enfatizando, trabalhando bastante em cima disso para que a gente possa dar uma sequência que no futuro a gente tenha melhores qualidades de atletas aqui em Itapema. Legal. Olha, esse é um belo trabalho que vocês têm realizado, né? Como o professor Rodinei falou, um objetivo inicial do Dago, né? O nosso diretor de esportes, ele que fundou lá no início, hoje, em razão, a gente já comentou agora há pouco, está a presidência na mão do Xande, né? Em razão do trabalho que ele faz também em frente à prefeitura municipal. Eu imagino que no meio dessas quase 500 crianças, de tudo isso que vocês falaram, devem ter histórias comoventes, né? Como vocês falaram, talvez alguém que não tem condições de se alimentar, ou que estava com notas baixas na escola, e aí entra o papel desse contraturno de chegar e fazer o papel de professor e às vezes até de pai e mãe. Ou não? Com certeza, né? Nós tivemos muitos casos, né, professor Colatina, que chegaram cruz, por dizer, sem saber nada, e hoje você vê a evolução dele, e é gratificante isso, né? E aí nós tocamos também com outros problemas sociais que eles têm também, de reeducação, de saber o seu lugar, respeitar o outro, questão psicológica também. Então é uma série de alunos que vêm com diversas variedades de problemas que nós temos que tentar encaminhar. Né? Porque a gente, como eu falei antes, tem um choque, né, entre a de realidade. Você pega o centro aqui, você está meia praia, aí você pega o outro lado, Morretes, Sertão, então dá um choque social, entendeu? Porque os meninos estão acostumados a ter uma certa educação, não quer dizer que lá não tenha educação, mas quando eles se deparam um com o outro, aí tem a dificuldade, que eles ficam acanhados, o de lá não, para eles qualquer coisa está bom, mas daqui ele chega de uma certa situação e aonde você tem que intervir, às vezes já aconteceu acontecer da confusão, né? Você tem que chegar e conversar, pô, não é assim, você tem que se educar, mas ele tá... Não, mas não é assim, cara. Vocês têm que chegar aqui nós somos uma família, uma coisa só, não tem divisão. Quem mora no centro, quem mora aqui no Morretes, não tem divisão. Então já aconteceu alguns casos, a gente teve que chegar, conversar, chamar um pai, chamar uma mãe, para poder vir conversar, porque infelizmente o filho não estava trabalhando de acordo com aquilo que a gente precisa em termos de educação, de respeitar um aluno, outro, até o próprio profissional que está dando a aula. Então tem todo esse procedimento que a gente tem que chegar e coibir para no futuro não acontecer. Mas tem uma coisa importante também que saber o que está acontecendo com esse menino. Por que ele é assim? Então tem que conhecer a historial dele na família. Na família. Então às vezes nós queremos corrigir ele de imediato e só que o problema dele é bem mais grave. Né? Tem que entender isso. Tem casos ali na redondeza, questão de tóxicas, coisas de droga. Então os meninos que estão ali, a gente sempre fala assim, enquanto eles estão aqui dentro do campo, nesse quadrado, a gente tem condições de cuidar, a gente determina o horário para cada um chegar, as faixas etárias, os horários de treinar, mas saiu dali, tem vários meninos que a gente tem de manhã aqui no Morretes também. Nós temos 2 turmas de manhã e até nós temos 3 turmas. Então, e é número grande, entendeu? Claro. E não tem como, dentro do espaço ali tem como a gente cuidar, mas fugiu dali, aí acontece um problema lá fora, a gente fica sabendo depois. Mas aí, quando a gente identifica essa situação, a gente chama o pai, chama a mãe, liga para eles virem aqui para a gente conversar. Ó, você está sabendo o que está acontecendo com o teu filho?
Porque a mãe e o pai trabalham, o filho fica em casa sozinho, às vezes ele tem um período que ele fica em casa, vai estudar, vai para casa e não vê o pai nem a mãe. E aí cabe, está em meio turno contra turno, ele está com a gente. Claro. E depois ele vai para o colégio. Sim. E o pai não vê a criança. Então a gente sabe ou vê algumas coisas que estão ao redor, a gente tenta chamar o pai para a gente alertar, está acontecendo isso e isso que a gente está observando. Aí alguns casos aconteceram, as mães vieram, o pai, a gente mostrou, está acontecendo isso, ele sai daqui, ele vai para tal lugar e não vai para casa. Aí você fica, onde você está onde? Ele pensa que está no treinamento, ele não está, porque ele tem horário. Claro. Ele tem horário para treinar, ele tem horário que ele sai dali, ele vai para casa, vai tomar teu banho, vai para o colégio, tem tudo isso. Então a gente tem muita preocupação com relação a isso. Presidente, te pergunto, Xande, esse trabalho todo que é realizado aí, dinheiro vem da onde? Para que isso possa acontecer? A gente está vendo aqui que existe todo o envolvimento, não só de pessoas, como nós falamos agora há pouco, né, sobre uma questão de alimentação, educação. Como é que faz para gerir isso? Então, a gente tem uma parceria, vamos dizer assim, com a prefeitura, né? Certo. A parte de pagamento, de profissionais ali da área, a gente tem esse recurso, o repasse da prefeitura, a gente paga os profissionais, comprova o pagamento todo mês, certo. E no outro mês retoma e assim vai. Parte de uniforme, tá? Os kits de uniforme, a gente tem agora a gente está tentando buscar uma captação de recurso de empresários aqui da cidade. Perfeito. A gente tem opções de, eu quero pagar mensal, eu quero pagar os kits, eu quero pagar 15, 20 kits. Aqui o Rudi está mostrando para vocês, entende? Então a gente precisa também da ajuda da sociedade, né, para manter o projeto e junto com essa parceria com a prefeitura, né? Pois até vou pedir para o Rudi me encaminhar esse material, que a gente possa colocar aqui junto da nossa coluna ali do podcast, né? Ali com mais detalhes, o pessoal poder ver e saber como participar, né? Exato, é até uma forma de organização nossa das escolinhas, porque como o Colatina falou, tinha crianças que chegavam ali, não tinham uma meia adequada, não tinham uma camisa adequada, um vinha com o Flamengo, outro vinha com o Corinthians, outro vinha com o Fluminense. Claro. Daí vinha o pessoal do outro ponto com um tênisinho melhor, uma bermudinha melhor, daí ficava aquele choque de realidade que ele falou nos treinos. Assim não, todo mundo uniformizado, com o mesmo uniforme, tudo mais. A gente sabe que tem outros projetos que o pessoal cobra o uniforme, a gente não cobra o uniforme deles, a gente busca recurso de fora para poder ceder esse uniforme para os alunos, né, do projeto. Claro. E já deixar aqui de antemão, sempre aberto esse espaço para que a gente possa divulgar, né? O No Ponto SC é parceiro dos projetos sociais do esporte local. Aliás, esse é um podcast que a gente idealizou justamente para isso, para dar uma visibilidade maior ao que é feito aqui na nossa região. Já passaram por aqui grandes projetos. Recentemente fiquei muito feliz, o atleta lá, corredor de maratona, que tem um sonho de ir para o Quênia, recebeu recentemente agora a passagem dele de uma grande construtora aqui de nossa região. Então você vê, é importante a gente dar visibilidade a isso, né? Porque muitas pessoas não sabem como é que é a realidade, quem não como é é que visto funciona. não é lembrado, né? Isso vale para todos, né? Isso sem dúvida nenhuma. Bom, mas eu vou aproveitar, o professor Rodinei está aqui, peço permissão ao Colatina e também ao presidente Xande. Existem outros projetos sociais também, fora o Instituto Dago, né, professor, o senhor que é assessor agora educacional, que tem acontecido no município de Itapema, né? Exatamente. A prefeitura praticamente terceirizou grande parte do esporte de Itapema, né? Certo. Nós temos, um deles é o Instituto Dago, aí nós temos a APRE, que é a associação que coordena a vôlei de praia. Tem a parte do, deixa eu ver aqui, do Raiz, do surf, também é a APRE, e tem do basquete que é a Costa Esmeralda, a Associação de Basquete Costa Esmeralda. Certo. Que tem as modalidades do basquete, ritmos, taekwondo, pilates, aeróbico, alongamento, funcional, circuito, que são os professores encarregados. Que são escolas dentro do município. O surf tem na orla do centro, a orla da meia praia e no Estaleirinho. Perfeito. O vôlei de praia também é no centro e aqui na meia praia.
né? Tem escolas e tem a parte de rendimento, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais depois. O vôlei de quadra que é no ginásio. No ginásio está tendo também no Maria Malme, com a professora Guga. O Pilates, que se faz no Nugan, com a professora Kika. Pilates funcional, alongamento. O Ney, que faz a parte do Taekwondo. A Raquel, que está no Centro Cultural e também no CICEME, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Itapema. E tem funcional, pilates, alongamento. Então é uma série de modalidades que tem e que insere mais de 1.500 pessoas. E sobre vagas, se há disponível, isso a pessoa consegue pegar essa orientação onde? Exatamente. Com a nossa colaboradora Isa, lá no GAN, Tá. lá também ela agenda tudo que é parte do ginásio. Uhum. No GAN você fazem a parte funcional, a parte do pilates, alongamento, e ela coordena tudo isso. Então a pessoa chega lá, se identifica, quer saber qual é o esporte que ela quer praticar, e ela ou entra em lista de espera ou já entra direto na turma. Mas geralmente é lista de espera. Ah, tá. Porque hoje temos mais gente do que as próprias modalidades já estão E comportando. está sendo muito buscado, tá? Porque o pessoal no começo não sabe. Aí um passa para o outro, Claro. esse boca a boca. Essa informação, a gente levar essa exatamente. informação, os pais acabam procurando. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que vêm de fora e ficam ociosas aí porque não sabem dos projetos, né, da prefeitura. Para participar dos projetos, a pessoa tem que estar morando em Itapema. Sim. Né? E aí é comprovar que mora em Itapema. Não importa o período que ela tá, se ela mora há anos ou chegou no município há pouco tempo. Claro que aí vai depender da vaga, né? Questão de lista de espera, quem chegou, ou existe alguma ordem de encaixe, assim, uma pessoa que você vê que é mais carente ou menos carente. Existe isso, não? Não, jamais, porque é projetos sociais, né? Certo. Então, projeto social, quem chegou na ordem vai ser chamado, vai ser citado no seu devido momento, né? Mas o mais importante é que a pessoa morando ou não morando aqui, por ter mais tempo ou menos tempo, ela não é discriminada de jeito nenhum. Legal. Bom, já passou 30 minutos a nossa conversa, tá vendo? A gente vai batendo um papo aqui e a coisa vai, né? Que é legal, que é descontraído, o podcast é legal por isso, né? Que a gente vai trocando uma ideia, vai levando à frente aí. Colatina, sua experiência como jogador de futebol, o que você pode orientar para essa molecada, para os pais que vão estar nos ouvindo aí, titio, titia responsável, o esporte vale a pena? Não, o esporte sempre valeu a pena, né? Não só para aquele que tem ou vem com pretensões a nível profissionais um dia, mas é como nós falamos antes, né? A parte de educação, né? Do caminho que ele quer seguir, não vai jogar futebol profissional, mas vai ter educação para estar lidando no meio da sociedade, para estar sendo educado em casa com os pais, com as mães, vai para o seu colégio, seja educado, respeite seus professores, né? Estuda para que amanhã depois ele possa, depende, não seja jogador de futebol profissional, mas vai ser um bom funcionário, buscar uma formação dentro do mercado de trabalho, para que ele possa vencer na vida, para dar as condições não só para ele, mas como sua família. Isso que é a parte importante. E os trabalhos que a gente faz, a gente busca sempre que o atleta tenha a maior qualidade possível para que ele possa buscar um espaço. Até fiz uma anotaçãozinha aqui para mim não esquecer. Por exemplo, 2 meses atrás, como eu joguei futebol profissional aqui no estado, joguei no Avaí, joguei no Joinville, então eu tenho acesso a algumas coisas. O mês passado eu levei um menino para fazer avaliação no Avaí, né? Quem tem acesso lá. Infelizmente ele não passou, mas demos a oportunidade para que pudesse estar lá e ser avaliado. E agora, nesse mês de setembro, eu estou levando mais 3 atletas, né? 3 atletas que têm qualidade, 06, 206, 207 e 107. Significa isso é a idade? É a idade. A idade. 6 aninhos? Não, 06. Nascido em 2006, nascido em 2006. Desculpa. A gente Claro. Nasceu em 2006 e 2007. 2007. Tá. E a gente está dando essa oportunidade que ele possa lá, já conversei com o clube, e tem essa abertura de que ele possa ser encaminhado lá para que ele possa fazer a avaliação dele, se Deus quiser dê tudo certo. É um outro patamar, como a gente diz, para que ele possa alcançar o espaço dele dentro daquilo que fosse dar sequência dentro do esporte. Então, essas oportunidades que a gente tem, tanto eu tenho, como o Rudy tem, o Alexandre, que é o nosso presidente, ele também tem os conhecimentos dele,
Então, dentro disso, é o trabalho que a gente faz, para que eles possam desenvolver o melhor do teu futebol, que ele ganhe um espaço que a gente possa indicar amanhã depois para um clube ou outro, para que ele possa ter espaço para ele poder, de repente, quem sabe, Itapema ter mais um atleta profissional para alcançar aí pelo mundo afora. Legal. Você está falando mais um, Matheus Cavicchioli, que você está falando? Sempre tem, né? Ele tá lá no América Mineiro, o seu América que você jogou, né? Goleiro da família, né? É aqui de Itapema, né? Cavicchioli e tal. Tivemos outros aqui, o João Alfredo, que é daqui, já foi meu atleta profissional, tem outros aí. Nas outras modalidades, nós temos grandes atletas formados em Itapema, que são de Itapema, tem o Luciano no Bodyboard, né? Tem a Josi e a Carol que estão aqui, estão fazendo vôlei, o Nicolas, o Samuel, embora agora não estão mais juntos, né? Mas, enfim, levam o nome de Itapema, né? Isso é importante. Tem um menino que é do Itapema aqui, do Morretes ali, que é o Felipe, também está no Havaí. Então, já tem um caminho, entendeu? Legal. Então, assim, a gente vai trabalhando, tentando dar umas condições melhores para eles aqui, para que ele possa dar um outro passo fora daqui. Né? Parabéns e obrigado, tá? Ter tirado um tempinho seu aqui para ter vindo até o podcast No Ponto. Consegue te acompanhar na rede social? Você tem rede social? Você está nessa modernidade aí, Colatina? Obrigado. E como é que faz lá? Como é que te acha? Mas tem ali Colatina Marçal, né? No Facebook. Colatina Marçal. Colatina Marçal. Então vou começar a te seguir lá também. Então a gente procura sempre buscar um espaço, né, de trabalho. Como eu estou aqui em Itapema, trabalhei com essa fera aqui um período aí de 1 ano e 2 meses, um ano e mês, né? Eu já o conhecia há mais tempo e trabalhamos junto um período, e agora ele, vou dizer, foi promovido. Legal. Mas é importante, obrigado por esse espaço de poder falar um pouco de futebol, e esse espaço aqui é importante, né? Somente aqui, não só em Itapema, mas para poder, não só nós aqui que lidamos com o esporte de Itapema, mas sempre que, como tu falou antes aqui, se puder abrir esse espaço para ter uma vez na semana ou 2 vezes na semana para convidar outras pessoas para poder falar do esporte, isso é muito importante. Isso leva Itapema para frente, leva o teu trabalho, que é o prático comentários para dentro dos municípios aqui, isso é muito importante. Muito obrigado. Não tenha dúvida, esse é o nosso objetivo. Professor, obrigado por ter tirado um tempinho, eu sei que vocês têm aí as escolinhas para deixar todo mundo em dia e, enfim, tirar um tempinho nessa manhã de segunda-feira para a gente conversar. Consegue acompanhar o senhor nas redes sociais também? Sim, claro. Qual é? Nós estamos no Instagram, Rodinei Martins. Rodinei Martins. Rodinei com O. Rodinei. Isso, e no Facebook também, Rodinei Martins. É só chegar lá e seguir o senhor lá. Parabéns, obrigado, tá, pelo trabalho que vocês têm feito aí em prol do esporte de Itapema, das crianças, né, dessa área social, e contem com a gente aqui no Ponto SC para continuar a divulgar sempre que houver necessidade, os eventos, as vagas, enfim, e até em busca de patrocínio, como nós fizemos hoje. Você que é empresário aqui da região, procure lá o Instituto D'Água para poder ajudar esse projeto bacana. Eu gostaria de agradecer, Marquinhos, a chance de estar aqui, um prazer enorme estar, poder divulgar um pouquinho o nosso esporte municipal. Sei que está crescendo bastante, o novo ginásio que vem, o nosso novo campo de futebol também que está sendo feito lá atrás do ginásio. O esporte Itapema vai crescer bastante. E nós vamos estar acompanhando de perto isso, sem dúvida nenhuma. Presidente, obrigado. Alexandre, conhecido como Xande, ele presidente do Instituto D'Água, ex-jogador de handebol também, corintiano. Meu Deus do céu, vamos lá. E aí, parabéns, obrigado por ter cedido um pouquinho do seu tempo. A gente já faz tempo que nós estávamos combinando esse podcast, né? Exatamente, obrigado pela oportunidade, né? E o Instituto D'Água às vezes promove festivais, promove eventos, entende? Então, para tentar também arrecadar esse dinheiro para manter o projeto, vamos dizer assim, vivo, né? Certo. Então, quando a gente tiver alguma ação, alguma coisa, a gente vai te procurar, dessa liberdade. Sem dúvida. Para poder divulgar e tudo mais. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição. Só para não deixar passar em branco, Fut7, que é um time que você tem de... Na verdade... Você faz parte. A gente tem um projeto aqui em Itapema há muito tempo, que é o OK Fut7. Tá. Atual campeão catarinense. O nosso amigo Pablo Tonon já participou, já foi jogador da gente. Entende? Então, esse ano a gente busca o bicampeonato. Esse outro final de semana a gente disputou uma Copa Mercosul. Perfeito.
ficamos entre os 8, não foi o que a gente esperava, né? Porque a gente veio de um título já de Copa Mercosul, a gente estava defendendo o título, mas não conseguiu o bicampeonato. Mas sempre envolvido com o esporte, né? O esporte, como a gente já comentou antes, salva vidas, né? Sem dúvida nenhuma, a gente acredita que sim, a gente tem acompanhado que isso realmente é a prática. Eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam aqui em mais um podcast 3 Pontos, depois de um periodinho de férias aí que a gente tirou para descansar, para deixar a cabeça mais equilibrada. A gente volta semanalmente trazendo os assuntos de podcast do esporte aqui da nossa localidade, seja Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Balneário Camboriú. A gente está tentando interagir com toda a região, mostrando que o esporte realmente faz diferença na vida das pessoas. Obrigado mais uma vez ao presidente Xande, ao professor Rodinei, ao Colatina. Esse foi o 3 Pontos para você, ouvinte aqui do No Ponto SC. Continue acompanhando o nosso trabalho. O portal No Ponto SC, com notícias diárias de nossa região. É a informação no ponto certo.